Boa noite. Começa agora o programa Band Eleições 2018, aqui pela Band Amazonas, para 22 municípios do estado, incluindo a capital Manaus. E no programa de hoje temos a presença do publicitário Edson Gil Costa, que tem vasta experiência no tema e que participa do seminário Eleições 2018, Aspectos Legais, Sociais e Tendências, marcado na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para o dia 14 de maio. O tema que ele vai abordar lá nesse seminário é a influência da internet nas eleições. Boa noite, Edson. Seja bem-vindo ao programa. É um prazer recebê-lo aqui no Band Eleições. Neto, muito obrigado. É um prazer retornar a essa casa onde eu só fiz amigos em mais de 40 anos de parceria. Eu na OANA e a Band como um veículo de comunicação. E é interessante que quando você ia começar a apresentação, a fazer essa chamada, veio a vinheta das eleições e é curioso como essa marca da Band, né, no período eleitoral, é muito bacana porque é normalmente a casa onde se faz os primeiros debates, não é isso? Isso. E primeiro eu queria que o senhor falasse, na apresentação também eu citei dessa vasta experiência que você tem aí na questão das eleições, né? A cada 2 anos, pelo menos, a gente tem uma grande movimentação no cenário político por conta do pleito. Olha, na verdade, eu sou do time da OANA que esse ano completa 48 anos, agora em maio, no dia 5 de maio a gente completa 48 anos. E as primeiras campanhas que a OANA fez, isso ainda foi no regime militar, para você ter uma ideia, e a legislação eleitoral era fechadíssima à época, né? E os programas, eles não tinha programa ao vivo, era programa com slides. Era assim, aparecia o slide do candidato e embaixo o currículo dele, depois todos os candidatos tinham o mesmo tratamento, era chamada Lei Falcão. Aí fizemos depois a primeira campanha já para valer no regime democrático, em 82, para o governo do estado. Nós fizemos a campanha do Josué Filho contra o Mestrinho. E eu me lembro que nessa época nós fizemos uma coisa muito, muito interessante. Quer dizer, hoje parece uma brincadeira, mas nós construímos um trio elétrico em 1982. Quer dizer, o Amazonas não tinha a mínima ideia do que era um trio elétrico. Nós mandamos um funcionário nosso como uma espécie de espião para a Bahia, para Salvador, e ele foi à oficina do Dodô e Osmar, que até hoje ainda sai no Carnaval Baiano, e ele fotografou tudo aquilo, e ele voltou e nós fizemos um trio elétrico. Foi o primeiro trio elétrico da história do Amazonas e foi feito para a campanha do Josué Filho à época. Então, o que era o trio elétrico naquela época? Era um palco ambulante, né? Um palco que não precisava de energia, porque ele tinha gerador, que tinha camarim, em cima cabia pelo menos 40 pessoas e você podia fazer 3 comícios numa noite só. Hoje, a campanha está se resumindo a isso aqui, né? Muito provavelmente as grandes decisões dessa campanha política vão estar aqui dentro do aparelho celular. Essa evolução é muito rápida, né? E o uso da internet nas eleições tem se tornado cada vez mais aplicada, acompanhando a tendência da tecnologia. Mas essa tecnologia ela também é muito rápida, né? E como é que os nossos políticos hoje estão acompanhando essa tendência, se é que estão acompanhando? Olha, certamente eles estão correndo atrás, porque nós estamos falando, o Brasil tem hoje, segundo os dados da Anatel agora de março, próximo a 236 milhões de linhas telefônicas, né? É mais do que uma por habitante. Hoje o Brasil é o segundo país do mundo que as pessoas mais ficam online. A gente só perde para as Filipinas. Cada brasileiro fica em média 3 horas e 20 minutos online, né? E a maioria do tempo desse online seguramente é na internet. O Brasil é hoje também seguramente um dos povos do mundo que mais utiliza o WhatsApp, né, que é uma forma de comunicação gigantesca. Mas essa pergunta sua é muito interessante, porque eu acho, viu Neto, que essa eleição, principalmente, vai ser um divisor de águas, não só para os políticos, que têm que se virar para resolver o seu problema de comunicação com o seu eleitor, mas, sobretudo, o outro lado, porque toda moeda tem 2 lados. No caso aqui, um lado é o candidato e o outro lado é a equipe que trabalha para ele. Eu estou falando, do meu caso, nos marqueteiros que trabalham
para as campanhas. Não existe marqueteiro formado em mídia digital. É muito novo esse negócio. Os marqueteiros, eles vêm da mídia tradicional, que a gente chama de mídia off, né? Que é mídia off, talvez as pessoas não saibam, é a mídia tradicional, a rádio, jornal, televisão, mídia exterior, etc. E a mídia on é a mídia online, que é a mídia de internet, a comunicação via internet. Então, esses marqueteiros, eles são formados nessa escola off. E eles estão aprendendo, e eu acho que isso vai ser o grande desafio também deles em acertar, identificar e acertar como trabalhar com a mídia online. Eles que precisam treinar os candidatos, né? E ter um alcance nessa nova maneira de se comunicar, que é pela internet. É uma linguagem nova também, né? Você falou tudo. É uma linguagem nova. Quer dizer, não adianta você pegar um vídeo que ele colocou, que ele criou para botar no intervalo da programação normal da emissora e botar ele dentro do YouTube do cara, ou do Facebook. Não é assim que funciona, porque a linguagem é outra. Quer dizer, a juventude, que, sei lá, de 16 até 30 anos, que eu acho que é a grande manipuladora de mídia social, esses caras não têm muita paciência. Né? Eu não estou falando isso com nenhum desdém, não. É porque é deles. Né? Quer dizer, eles não têm muito tempo. Né? Eles pegam muito rápido as coisas, mas também esquecem muito rápido. A violência dessa comunicação e dessa absorção é gigantesca. Então, quer dizer, não adianta você pegar um material que foi produzido para mídia offline e jogar ela na mídia online, que não vai funcionar. Então, você tem que produzir para a mídia online. É outra coisa, é outro mundo. Vídeos e áudios com mais de 1 minuto estão descartados, completamente descartados. Esqueça isso. Esqueça. A partir de... Eu acho que as pessoas têm que ter um poder de síntese muito grande. Você pega um jovem, eu sinto isso na minha família. Eu mando um vídeo, às vezes, para minha filha, um vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio. Eu tenho que ligar depois cobrando, se ela assistiu o vídeo. Você viu? Não, pai, não tive tempo. Pô, não teve tempo para assistir um vídeo de 1 minuto. É bom para você, eu mandei uma coisa interessante. Pô, pai, eu vou ver, a hora que eu tiver um tempo aqui, eu vejo. Imagina. Isso é o pai mandando. Agora imagina um político mandando, né? Quer dizer, com a versão que hoje se tem, né, sobre a classe. Esse início precisa ser muito interessante para aprender ali o eleitor, ou enfim, quem ele queira atingir. Agora, o político pequeno, a gente sabe que para fazer televisão é muito caro. Político pequeno, que é esse que está começando, ele consegue ganhar mais notoriedade usando bem a internet, ou também já é algo que precisa de um grande investimento, de uma grande estrutura, superproduções? Não, pelo contrário. Eu acho que quando você trabalha nesse ambiente digital, quanto mais sofisticar, pior é. Né? Porque os grandes youtubers, por exemplo, os que fazem sucesso, é o cara com o celular dele, uma câmerazinha muito simples, e ele posta e põe no ar, direto, quer dizer, sem muita... Não rebusca nada, quer dizer, porque esse é o ambiente. Né? Os lives, né, que eles chamam hoje, é você colocar tudo ao maior tempo possível, coisas ao vivo. Né? Então, o político pequeno que você se refere, assim, ele é pequeno em visualizações, quer dizer, o político tradicional, a cara dele já é conhecida. Quer dizer, então, quer dizer, o flashback, né, o recall, aliás, o recall desses políticos tradicionais é mais fácil, porque a cara dele já apareceu em, sei lá, em 4 campanhas, 5 campanhas. O novo, ele primeiro precisa dizer que ele é candidato, tentar contar alguma coisa que ele vai fazer para cativar as pessoas. Ele não tem recall, porque ele está chegando agora. Né? E tem um outro problema, né? Quer dizer, é o problema de custos hoje. Né? Hoje não tem doação, enfim, há uma limitação muito grande sobre a questão dos custos. As verbas são partidárias, né? Quer dizer, são os partidos que manipulam a distribuição das verbas. Quer dizer, o político que está chegando agora certamente vai ter muita dificuldade. Então, um bom caminho para ele é mídia social. Tem que criar um bom time e uma boa estratégia. Agora, são apenas 45 dias de campanha esse ano, bem mais reduzido, e por questão essa de você ganhar notoriedade, de ser uma pessoa mais conhecida, tem aquele ditado que fala que quem não é visto não é lembrado, né? Então é uma oportunidade para, desde antes, nesse período pré-eleitoral, as pessoas já irem se apresentando ao público, ao eleitorado, por meio da internet, né? Não, sem dúvida. Agora, existe uma grande preocupação, Neto, que é como as notícias hoje elas rolam, né, pela internet. Isso é um negócio muito complicado, porque, a rigor,
você não tem, não é que não tem, não há comprovação da veracidade de muita coisa que você vê na internet. Por exemplo, é diferente quando você assiste uma notícia no Jornal da Band, por exemplo. Pô, o repórter foi lá, pesquisou, sabe, se aprofundou, ouviu um lado, ouviu o outro. Ele só põe no ar aquilo depois que ele está cercado de um monte de certezas, né, de fonte, etc, etc. Não é assim o mundo da internet. Né? Não é assim. A gente está cansado de ver grandes artistas aí ir para o ar na televisão e dizer: olha, estão dizendo que tem um texto que está rodando aí, fui eu que escrevi. Não fui eu que escrevi. Quer dizer, isso é um outro complicador, né? Quer dizer, não é só o que... eu acho que uma das grandes preocupações dessa campanha não vai ser só o que você vai falar sobre você. É o que você vai desmentir do que estão falando de você. Isso é um problema seríssimo, porque é um ambiente meio sem lei. Né? E a gente sabe que depois que uma coisa viraliza, para você corrigir isso é complicado. Né? É complicado. E tem uma coisa interessante, que eu acho que agora parece que acenderam um holofote em cima, que por esse escândalo aí do Facebook, na campanha americana, que são as informações que você inocentemente dá sobre o seu perfil, que você posta na rede. E isso é manipulado, é usado de uma maneira muito inteligente por equipes competentes, né? Quer dizer, é um mundo realmente muito doido, né? Muito maluco isso. Sim. É o monitoramento dos nossos cliques na internet também e a fake news, que o publicitário Edson Gil Costa falou ainda há pouco. Nós voltamos logo mais depois do intervalo com mais um bloco do programa Band Eleições 2018. A gente volta já. Estamos de volta com o Band Eleições 2018, com o publicitário Edson Gil Costa, que no bloco anterior nós falávamos sobre as fake news na internet nesse tempo de eleições, já muito falada desde a eleição nos Estados Unidos com Donald Trump. Isso viralizou no mundo, esse termo fake news, e nessas eleições parece que vai continuar. A gente tem muitos exemplos disso. Antigamente, nós tínhamos os chamados panfletos apócrifos, que em época de eleição eram espalhados aí pela cidade, jogados, sempre tendo um alvo ali para ter imagem denegrida. E hoje em dia isso está cada vez mais comum na internet também, né? São vídeos, textos, memes, né, que sempre tem um alvo ali, um alvo fixo, algo para ser atingido, né, Edson? Pois é, e aquilo que eu estava falando, quer dizer, na internet você não há como você fazer a verificação dos fatos, né? É muito comum, isso acho que todo mundo que está nos assistindo já um dia fez isso. Você recebe uma mensagem no teu WhatsApp, no seu e-mail, sei lá, e você distribui aquela mensagem, né? E quer dizer, quando você distribui, quem recebe, que está na sua lista de contatos, em tese acredita em você. Você está na lista ele está na sua lista de contatos porque ele confia em você, né? Quer dizer, há uma relação. E às vezes a pessoa manda isso e não tem a mínima ideia se aquilo é verdadeiro ou se não é. Algumas vezes a pessoa fala reencaminhando, né? Sabe? Como que olha, estou tirando a culpa, né? Olha, se isso aí for fake, a culpa não é minha, porque eu recebi e tal. Então, então, se você levar isso para o ambiente político, quer dizer, é ruim, porque a política se afasta do que ela deveria ser. Ela tá sendo carregada na mentira. Isso é um problema sério. A mentira, quer dizer, ela sempre existiu na política, né? Quer dizer, o Brasil não pune os políticos mentirosos, né? Como em outras democracias mais avançadas, o cara ele simplesmente pede desculpa e ele sai de cena, né? Ele fala: olha, eu menti, eu falei que era isso, mas não era, e eu estou aqui renunciando ao meu mandato. Aqui a gente sabe como é que funciona a coisa. E quando você potencializa isso pela mídia social, é mais complicado. Agora, esse modelo de negócio é tão interessante, esse modelo de negócio que eu falo é do ambiente social. Que, veja bem, a mão de obra, o usuário, ele é ao mesmo tempo três pessoas, ele é três seres, né? Ele é a mão de obra gratuita, porque é ele que produz o material. A matéria-prima que ele usa
também é gratuita, né? Porque é uma notícia que ele criou, que ele inventou, né? E a mercadoria que é ele, é bilionária, porque quando ele distribui as informações dele nas redes sociais, nos Facebooks, nos Instagrams, com as preferências dele, ele está ali se entregando de corpo e alma para um algoritmo que alguém desenvolveu, que vai ler tudo aquilo e aproveitar e depois mandar mensagens para ele, que foi mais ou menos o que aconteceu lá no Facebook. Mas eu acho que também a gente não pode demonizar demais a mídia social. A rede social, na verdade, ela tem o seu lado bom. Por exemplo, a Primavera Árabe, né, só aconteceu por causa da rede social que distribuiu informações, enfim, aí você acabou lá com alguns ditadores que existiam lá há décadas. O próprio Brasil, em 2013, foi movido à rede social, quer dizer, aquelas manifestações gigantescas que a gente sabe do que deu, né? A própria Operação Lava Jato, ela tem muito, né, de circulação de informações que são coisas boas. Então, quer dizer, o difícil, na verdade, é você achar o ponto de equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio é complicado. E nessas eleições, nessas agora de 2018, como é que o senhor avalia a participação da internet, das redes sociais e o uso delas pelos nossos políticos, o quanto ela pode ser decisiva já em 2018? Eu não tenho dúvida da importância dela na internet, nas eleições, nenhuma. O que eu estou apreensivo para ver é como é que a legislação vai funcionar para punir os eventuais desvios, né? Porque é assim, olha, por exemplo, quando você tinha a distribuição daqueles folhetos apócrifos que você falou, você, de alguma forma, você acabava chegando em quem fez aquilo, né? Quer dizer, você pega o caminho da distribuição, você chega até a gráfica, quem imprimiu, enfim, depois quem patrocinou, quem mandou fazer e tal. Isso é possível. Agora, primeiro, é muito mais difícil, né, você identificar a origem disso, e a velocidade, a quantidade, quer dizer, vai ter que ter um exército. Eu não sei como é que a justiça eleitoral vai se virar para isso. Mas que a internet vai ser decisiva, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Quando uma informação é disparada, o alcance ali é inestimável, né? E até para reparar uma imagem maculada leva-se um belo tempo, né? Pois é, por exemplo, na televisão, o cara vai lá, bota um comercial falando abobrinhas do outro candidato, o cara entra lá com o direito de resposta e tal, julga, parará, olha, você vai ter o mesmo tempo, aí ele tem o mesmo tempo no programa do outro, né? Como é que vai ser feito isso na internet? Bota um vídeo, viraliza um negócio, acaba com um candidato. E depois você vai ver aquilo, é mentira. E aí, como é que você resolve isso? Não é fácil. Então é o que eu te falei. Quer dizer, a preocupação hoje não é só o cara falar, se apresentar e vender os seus projetos, etc. É ele se resguardar desses ataques que ele não sabe de onde vem e como é que ele vai poder responder legalmente, né? Porque senão vai ficar uma terra sem lei. Alguém falou mal dele, ele vai sair falando mal de todo mundo no mesmo meio, quer dizer, eu não sei como é que será a punição disso, essa fiscalização, esse olhar jurídico, né, sobre esse ambiente digital. Essa é a grande dúvida, talvez, hoje, né? É um mundo muito obscuro ainda, a legislação não está muito bem definida com relação a esses critérios, porque são muito novos, né? Muito novos. Agora, falando de rede social, quando se fala em internet e o uso das eleições, a gente só pensa em rede social ou tem algumas outras ferramentas, né, a rede mundial de computadores que também podem ajudar nesse processo, na formação da ideia do eleitor? Olha, a gente tem como tese entender rede social como os aplicativos, né, que existem, Facebook, o YouTube, o Instagram, enfim. Mas a internet, o WhatsApp, né? Agora, você tem o celular, ele é um veículo de comunicação. Certo. Quer dizer, você tem outras maneiras de usar o celular. Por exemplo, Tem uma situação que a gente acompanhava antes do WhatsApp, que era receber as mensagens via SMS. E aí a gente até se perguntava como é que o político determinado encontrou o meu número de telefone, está me mandando mensagem, mandando bom dia, me pedindo voto.
O político, o marqueteiro tem que ter cuidado também com essas ações que podem ser um tiro no pé, né? Se virar contra o que realmente gostaria, né? Pois é, esse é aquele problema que eu falei. Ele vai ter que se defender ao invés dele gastar o tempo dele falando dos projetos dele, ele vai se defender das besteiras que estão falando contra ele. Né? Mas, coincidentemente, você fez uma pergunta interessante sobre como utilizar a comunicação digital. Né? Nós estamos fazendo agora a campanha de um candidato a uma entidade nacional, né, fechada, né, de medicina. Então ele tem um público definido, né, de 3 mil e poucos eleitores, ele tem esses caras mapeados, e eu disse para ele o seguinte: o senhor sabe quem são esses caras? Não sei, sabe do telefone dele? Sabe. Então o senhor gaste 40 minutos do seu dia para fazer 40 ligações. Gasta 1 minuto para falar com cada um dessas pessoas. É o candidato falando com o eleitor dele, né? Quer dizer, ele não está usando rede social nenhuma, ele está usando um aparelho de celular e a voz dele. Quer dizer, agora, vai ter que gastar gogó, né? Antigamente o cara gastava sapato para caminhar e tal, agora ele tem que gastar tempo olhando para o celular e falando com o público dele, né? Sim. De forma rápida, o número de seguidores de uma determinada figura numa rede social, enfim, isso significa, dá para transformar isso em número de votos? Não, eu acredito que não, porque o público de internet, ele tem tudo, menos fidelidade, né? A gente costuma dizer no mundo de marketing que você não constrói marcas, pelo menos até o momento eu não vi nenhum case disso, você constrói marcas no mundo digital. Você constrói marcas ao longo do tempo e as pessoas acreditando que aquela marca é boa, que ela nunca traiu os anseios dele, né? Então, eu acho que não. Eu acho que o cara ter lá 11 milhões de seguidores no Twitter não significa dizer que ele vai ter 11 milhões de votos. Não, de jeito nenhum. Até porque as pessoas às vezes seguem, mas nem vê o feed do cara. Quer dizer, ele recebe aqui e nem vê. Acho que não. Acho que não. Opinião agora, dá para ganhar a eleição sem montar uma equipe de web, uma equipe ligada à internet e às redes sociais? Acho muito difícil. Primeiramente por questões de custo, né? Como é que ele vai chegar no eleitor dele? Porque muito provavelmente esse candidato não tem horário de televisão, ele não tem espaço, quer dizer, ele não pode pregar cartaz, ele não pode fazer santinho, ele não pode distribuir camisa, ele não pode fazer comício. Se ele não tiver uma estratégia no marketing digital, vai ser difícil, viu, Neto? Muito difícil. Tá certo. O Band de Eleições vai chegando ao fim. Nós agradecemos a presença do publicitário Edson Gil Costa. Obrigado, Edson. Muito obrigado, um prazer estar aqui novamente na Band com você e com os amigos telespectadores. Este programa fica disponível no portal da Band Amazonas e também no canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você pode chegar lá na internet e conferir toda a reapresentação desse programa. Uma boa noite para você. O Band Eleições 2018 chega ao seu final.